Em uma noite cercada por flores, promessas e o brilho do amor recém-casado, uma mulher acreditava estar vivendo o início do conto de fadas que sempre sonhou. Mas bastou fingir dormir para que a verdade mais cruel viesse à tona. Que parecia uma união perfeita, escondia um plano frio, calculado e cheio de segredos sombrios. E naquela madrugada silenciosa, entre lágrimas e coragem, ela decidiu que não seria a vítima, seria a justiceira. Antes de ouvir essa história arrebatadora sobre traição, poder e recomeço, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes. A luz suave dos abajures dourados iluminava o quarto presidencial do Hotel Portobello, o mais luxuoso de São Paulo. Pétalas de rosas vermelhas espalhavam-se sobre a cama king size, enquanto o aroma de gardênias envolvia o ambiente, criando a atmosfera perfeita para uma noite de núpcias. Helena Müller, agora Helena Allianz, observava seu reflexo no espelho enquanto ajustava a alça da camisola de seda. Aos 28 anos, herdeira do império hoteleiro Müller, ela finalmente havia encontrado o homem que considerava perfeito, Rafael Allianz, um arquiteto talentoso e charmoso, que conquistara não apenas seu coração, mas também a admiração de seu pai, Edgar. O casamento fora um evento digno das revistas de celebridades. 500 convidados selecionados entre a elite empresarial e social de São Paulo, decoração assinada pelos melhores profissionais do país e uma festa que se estendeu até o amanhecer. Helena sorriu ao lembrar do olhar orgulhoso do pai durante a cerimônia. Edgar Müller, um empresário rigoroso e exigente, finalmente parecia satisfeito com a escolha da filha. Afinal, Rafael não era apenas um homem bonito, mas também um visionário no campo da arquitetura sustentável, um setor que Edgar planejava explorar na expansão de sua rede hoteleira. Ele deve estar no banho, pensou Helena ao notar a porta do banheiro fechada e o som distante do chuveiro. A ansiedade fazia seu coração acelerar. Apesar de namorarem há quase 2 anos, ela e Rafael haviam decidido esperar pelo casamento para terem sua primeira noite juntos. Uma decisão romântica que agora lhe causava um frio na barriga. Quando a porta do banheiro finalmente se abriu, Helena sentiu seu corpo estremecer. Rafael apareceu usando apenas uma toalha enrolada na cintura, os cabelos negros ainda úmidos e o corpo atlético brilhando sob a luz dourada do quarto. Ele sorriu, mas Helena notou algo estranho naquele sorriso. Não havia o calor e o desejo que ela esperava ver nos olhos do homem que acabara de se tornar seu marido. "Você está linda", disse ele, aproximando-se para beijá-la de leve nos lábios. "Mas estou exausto." "Foi um dia intenso." Helena assentiu, tentando esconder a decepção. "Claro, também estou cansada. Podemos apenas dormir abraçados." Rafael pareceu aliviado e rapidamente vestiu um shorts, deitando-se ao lado dela. O silêncio que se seguiu era pesado, desconfortável. Helena tentava entender o que estava acontecendo. Durante o noivado, Rafael sempre demonstrara tanto desejo, tanta ansiedade para que esse momento chegasse. Agora parecia distante, quase indiferente. "Está tudo bem?" Ela arriscou perguntar, virando-se para olhá-lo. "Só cansaço", respondeu ele, virando-se para o outro lado. "Vamos dormir, amanhã conversamos." Helena sentiu um nó na garganta, mas assentiu silenciosamente. Talvez ela estivesse exagerando. O dia havia sido longo e exaustivo para ambos. Fechou os olhos tentando relaxar, mas o sono teimava em não chegar. 1 hora depois, ainda acordada, mas de olhos fechados, Helena sentiu o colchão se mover. Rafael levantava-se cuidadosamente, provavelmente pensando que ela dormia. Através das pálpebras semicerradas, ela o viu pegar o celular na mesa de cabeceira e caminhar silenciosamente até a sacada do quarto. A curiosidade e uma pontada de insegurança fizeram Helena levantar-se silenciosamente após alguns minutos. Com passos leves, aproximou-se da porta da sacada que Rafael deixara entreaberta. A voz dele chegava baixa, mas audível. "Também sinto sua falta, meu amor." "Sim, foi difícil hoje. Pensei em você o tempo todo." Não, ela não desconfia de nada. O pai dela já aprovou o investimento no projeto. São quase 20 milhões. Em 6 meses, no máximo, peço o divórcio e ficamos juntos de vez. "Também te amo, Laura." Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Um frio intenso tomou conta de seu corpo
e ela precisou apoiar-se na parede para não cair. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente como golpes de martelo. O pai dela já aprovou o investimento. Peço o divórcio. Te amo, Laura. Com o coração em pedaços. Ela retornou silenciosamente para a cama, deitando-se na mesma posição em que estava antes. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela não fez nenhum som. Quando Rafael finalmente voltou para o quarto, Helena fingiu dormir, controlando até mesmo sua respiração para parecer profundamente adormecida. Deitado ao seu lado, Rafael rapidamente caiu no sono, sua respiração tornando-se pesada e rítmica. Helena, porém, permaneceu acordada, os olhos fixos no teto, enquanto sua mente processava a brutal revelação. Todo o relacionamento havia sido uma mentira. Cada beijo, cada promessa, cada momento que ela acreditou ser especial, tudo fazia parte de um plano calculado para acessar a fortuna de sua família. Quando os primeiros raios de sol começaram a penetrar pelas frestas da cortina, Helena já havia chorado todas as lágrimas que seu corpo podia produzir. Mas junto com o amanhecer, algo novo nascia dentro dela. Uma determinação fria e calculada. Rafael Allianz não sabia com quem estava lidando. Se ele pensava que podia usar Helena Müller como um mero degrau para seus objetivos, estava prestes a descobrir seu erro. Cuidadosamente, Helena levantou-se da cama, observando o homem que dormia tranquilamente. O homem que havia destruído seus sonhos em uma única noite. Em frente ao espelho do banheiro, encarou seu reflexo, os olhos inchados de tanto chorar, mas agora secos e determinados. Ele vai pagar por isso, sussurrou para si mesma, lavando o rosto com água fria, mas não com minhas lágrimas. Vou fazê-lo pagar com o próprio veneno. Quando Rafael acordou, 2 horas depois encontrou Helena sorrindo, já vestida com um elegante conjunto de linho branco, servindo café da manhã na pequena mesa da suíte. Bom dia. Meu amor, disse ela com uma doçura que surpreendeu até a si mesma. Preparei café para nós. Temos que aproveitar cada momento de nossa lua de mel, não é mesmo? Rafael pareceu momentaneamente confuso, talvez esperando encontrar uma esposa magoada pela falta de intimidade na noite anterior. Mas rapidamente se recompôs, sorrindo e aproximando-se para beijá-la. Você é incrível, disse ele, abraçando-a por trás enquanto ela servia o café. Você não faz ideia, respondeu Helena, sorrindo enquanto seus olhos, agora opacos, miravam o horizonte através da janela. A farsa acabava de começar. 3 semanas se passaram desde a fatídica noite de núpcias. Helena e Rafael haviam retornado da breve lua de mel em Angra dos Reis, destino escolhido às pressas, pois Rafael alegara não poder se ausentar do país devido a compromissos profissionais inadiáveis. Agora, instalados na cobertura que Edgar Müller havia presenteado ao casal no bairro do Itaim Bibi, levavam uma vida aparentemente perfeita aos olhos externos. Helena surpreendia a si mesma com sua capacidade de atuação. Cada sorriso, cada gesto de carinho, cada olhar apaixonado em direção a Rafael era meticulosamente calculado. Por fora, era a esposa recém-casada e radiante. Por dentro, uma mulher consumida pela raiva e pela determinação de descobrir toda a verdade sobre o homem com quem havia se casado. Naquela manhã, enquanto preparava o café, hábito que mantinha mesmo com a presença de funcionários, pois apreciava a culinária, Helena observava Rafael teclar rapidamente no celular, provavelmente trocando mensagens com Laura. Ele nem se dava ao trabalho de disfarçar mais, apenas virava a tela quando ela se aproximava. Algum problema no trabalho? Perguntou ela casualmente, colocando uma xícara de café expresso na frente dele. Só aquele cliente difícil que te falei, respondeu Rafael, bloqueando a tela do celular. Obrigado pelo café. Você é a esposa perfeita, sabia? Helena sorriu, sentindo o amargor da mentira que não vinha do café, mas das palavras dele. Imagino que vai chegar tarde hoje também. Infelizmente, suspirou ele, fingindo decepção. Estamos na fase final do projeto da nova filial da empresa. Seu pai está ansioso pelos resultados preliminares. Meu pai sempre foi muito exigente, comentou Helena, sentando-se à mesa. Mas tenho certeza que seu talento vai impressioná-lo, como sempre. Rafael sorriu, visivelmente satisfeito com o comentário. Não percebeu o brilho frio nos olhos de Helena, que já sabia exatamente onde ele passaria a noite,
e não seria em nenhum escritório de arquitetura. Assim que Rafael saiu para o trabalho, Helena pegou seu próprio celular e digitou uma mensagem para Marina, sua melhor amiga desde a faculdade de administração e a única pessoa em quem confiava o suficiente para compartilhar a verdade. Preciso te ver hoje. É urgente. Café da Livraria Cultura às 11 horas. A resposta veio quase imediatamente. Estarei lá. Aconteceu alguma coisa? Helena hesitou antes de digitar. Te conto pessoalmente. Só não comente com ninguém que vamos nos encontrar. Na livraria, o movimento da manhã de quarta-feira era tranquilo. Helena chegou primeiro, escolhendo uma mesa discreta no mezanino, de onde podia observar a entrada sem ser facilmente notada. Vestia óculos escuros e um chapéu discreto, não por vaidade, mas para evitar ser reconhecida. As revistas de sociedade ainda publicavam fotos do casamento do ano, e a última coisa que queria era um paparazzi registrando seu encontro secreto. Marina chegou pontualmente às 11 horas, com o semblante preocupado que sempre carregava quando sentia que algo estava errado. Alta de cabelos cacheados e pele negra impecável, chamava atenção por onde passava, não apenas pela beleza, mas pela postura confiante de quem sabia exatamente seu valor. Como advogada corporativa de sucesso, estava acostumada a ambientes de pressão, mas o olhar de Helena a deixou instantaneamente alerta. Meu Deus, o que aconteceu? Perguntou Marina, sentando-se à frente da amiga e segurando suas mãos. Você está com uma cara. Helena respirou fundo, certificando-se de que ninguém as observava, e começou a contar toda a história, desde a conversa telefônica na noite de núpcias até as evidências que já havia coletado nas últimas semanas. Marina ouvia atentamente, seu rosto alternando entre expressões de choque e indignação. Aquele desgraçado! Exclamou Marina, quando Helena terminou o relato, imediatamente baixando o tom ao perceber que havia chamado a atenção de uma mesa próxima. E você está fingindo que não sabe de nada esse tempo todo? Helena, isso vai acabar com você. Não vai não, respondeu Helena com firmeza. O que acabaria comigo seria deixar que ele saísse vitorioso. Não vou permitir que ele engane meu pai e leve nosso dinheiro. Mas preciso de mais provas. Preciso entender exatamente qual é o plano dele. Marina balançou a cabeça, ainda processando toda a informação. Você precisa de um advogado especialista em direito familiar. Conheço a doutora Chiara Verita, a melhor de São Paulo em casos de divórcio complexos. Também precisamos de um investigador particular. Investigador? Questionou Helena, hesitante. Não sei, Marina. Quanto mais gente souber... Confie em mim, interrompeu Marina. Gabriel Santori é discreto e eficiente. Já trabalhamos juntos em alguns casos da firma. Ele pode conseguir provas concretas que serão fundamentais caso isso chegue aos tribunais. E vai chegar, Helena. Você sabe disso. Helena assentiu, sentindo um misto de alívio e apreensão. Finalmente estava tomando medidas concretas, mas cada passo a aproximava de um confronto que mudaria sua vida para sempre. Só preciso que você me prometa uma coisa, disse Marina, apertando as mãos da amiga. Não vai fazer nada impulsivo. Vamos construir um caso sólido antes de confrontá-lo. Prometo, respondeu Helena com um sorriso triste. Na verdade, estou aprendendo muito sobre paciência nestas últimas semanas. Naquela mesma tarde, Helena encontrou-se com a doutora Chiara Verita em seu escritório no bairro dos Jardins. A advogada, uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos cortados em um Chanel elegante e olhos perspicazes que pareciam enxergar além das palavras, ouviu atentamente o caso sem interromper. Quando Helena terminou, Chiara removeu os óculos de leitura e suspirou profundamente. Senhora Muller, já atuei em centenas de casos de divórcio ao longo de minha carreira, mas devo admitir que sua situação exige um cuidado especial. Disse ela cruzando as mãos sobre a mesa de madeira escura. Se seu marido realmente está planejando um golpe financeiro envolvendo investimentos de seu pai, precisamos não apenas de provas da infidelidade, mas também documentação completa dessas transações. E como conseguimos isso? Perguntou Helena. Legalmente, enfatizou Chiara. Tenho conexões no mercado financeiro, que podem rastrear movimentações suspeitas. O investigador que sua amiga recomendou
Será essencial para documentar a infidelidade. Enquanto isso, preciso que você mantenha os olhos e ouvidos atentos, mas sem levantar suspeitas. Qualquer documento que encontrar, tire fotos discretamente. Helena assentiu, sentindo-se pela primeira vez desde a descoberta como se tivesse um plano concreto. E quanto ao meu pai? Devo contar a ele? A advogada refletiu por um momento. Ainda não. Empresários como seu pai tendem a agir rapidamente quando descobrem uma traição, especialmente financeira. Precisamos de todas as provas primeiro, para que ele não tome decisões que possam comprometer o caso. Ao sair do escritório, Helena recebeu uma mensagem de Rafael. Vou chegar muito tarde hoje. Não me espere para jantar. Com um sorriso amargo, ela respondeu. Sem problemas, meu amor. Descanse o quanto precisar. Naquela noite, sozinha na cobertura luxuosa, que agora parecia uma prisão dourada, Helena abriu o notebook de Rafael que ele frequentemente deixava em casa. A senha, que ele nunca se preocupou em esconder dela, dava acesso a um mundo que confirmava suas suspeitas. Embora Rafael fosse cuidadoso com mensagens comprometedoras, seu histórico de navegação e alguns e-mails trocados com um colega de escritório revelavam fragmentos de seu plano. Projeto que Edgar Müller estava financiando não era apenas para a expansão da rede hoteleira, com conceitos sustentáveis, como havia sido apresentado. Havia menções à realocação de recursos e investimentos paralelos, que sinalizavam claramente um esquema para desviar parte do dinheiro. Helena fotografou cuidadosamente cada evidência, enviando-as imediatamente para Chiara e deletando as imagens de seu próprio celular logo em seguida. Uma sensação estranha tomava conta dela. Uma mistura de dor pela traição e uma satisfação crescente ao perceber que estava um passo à frente de Rafael. Quando finalmente se deitou, o som da chuva fina que começava a cair sobre São Paulo trouxe uma sensação de melancolia. Helena permitiu-se, por um breve momento, lembrar da mulher que havia sido apenas um mês antes, confiante, apaixonada, plena de esperanças para um futuro que agora parecia uma fantasia distante. Nunca mais, sussurrou para o quarto vazio, enxugando uma lágrima solitária. Nunca mais alguém vai me fazer de idiota. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de Marina. Gabriel começa amanhã. Força, amiga. Estamos com você. Helena adormeceu com uma certeza. A verdadeira batalha estava apenas começando. O café Piu Piu, no coração da Vila Madalena, estava praticamente vazio àquela hora da manhã. Helena chegou pontualmente às 7h30, conforme combinado, e escolheu uma mesa no canto mais distante da entrada. Vestia calças jeans, camiseta básica e um boné discreto, um visual que nada lembrava a elegante herdeira dos Müller que frequentemente aparecia nas colunas sociais. Gabriel Santori chegou 5 minutos depois. Não era o que Helena esperava de um investigador particular. Nada de sobretudo ou aparência misteriosa dos filmes no ar. Era um homem de estatura mediana, por volta dos 40 anos, vestido casualmente e com óculos de armação fina que lhe davam um ar de professor universitário. Apenas seus olhos atentos, que pareciam avaliar todo o ambiente em segundos, denunciavam sua verdadeira profissão. Senhora Müller? Perguntou discretamente ao se aproximar da mesa. Helena, por favor, respondeu ela, indicando a cadeira à sua frente. Gabriel sentou-se e colocou sobre a mesa um tablet dentro de uma pasta discreta. Marina me explicou a situação em termos gerais, mas preciso ouvir os detalhes diretamente da senhora. De você, corrigiu-se. Durante os 20 minutos seguintes, Helena relatou novamente toda a história, desde a conversa telefônica na noite de núpcias até as evidências que já havia coletado. Gabriel ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais no tablet, sem jamais interrompê-la. E qual é o nome completo dela? Perguntou quando Helena mencionou a amante. Laura. Só ouvi o primeiro nome naquela noite, mas encontrei algumas mensagens no computador dele mencionando LF. Imagino que sejam as iniciais dela. Gabriel assentiu. Laura F. É um começo. E você tem alguma ideia de onde eles se encontram? Helena balançou a cabeça. Rafael sempre diz que está trabalhando até tarde no escritório. Às vezes menciona reuniões com clientes em restaurantes ou hotéis,
mas nunca dá detalhes específicos. Entendo, disse Gabriel tomando um gole de seu café. Vou precisar de algumas informações básicas. Rotina dele, locais frequentes, modelo e placa do carro. Se possível, acesso ao histórico de localização do celular dele. Helena franziu a testa. Como eu conseguiria isso? Muitos casais compartilham a localização por questões de segurança. Se vocês não fazem isso, talvez possa sugerir, alegando preocupação com os horários tardios dele. Ele nunca aceitaria, respondeu Helena. Rafael é extremamente ciumento do próprio celular. Sem problemas. Tenho outros métodos, disse Gabriel tranquilamente. O importante é que você continue agindo normalmente. Qualquer mudança de comportamento pode alertá-lo. Antes de se despedirem, Gabriel entregou a Helena um pequeno dispositivo do tamanho de uma moeda. É um rastreador GPS. Se possível, coloque no carro dele em algum lugar discreto. Funciona por até 2 semanas sem recarregar. Helena olhou para o objeto em sua mão, sentindo o peso da decisão que estava tomando. Não havia volta daquele ponto. Vou precisar de uns 3 dias para as primeiras informações concretas, disse Gabriel, levantando-se. Manteremos contato apenas por e-mail criptografado. Marina vai te passar os detalhes. Enquanto observava o investigador sair do café, Helena sentiu uma estranha mistura de determinação e tristeza. A mulher que havia entrado naquele estabelecimento não era a mesma que conhecera no espelho por toda a vida. Confiante, otimista, acreditando sempre no melhor das pessoas. Em seu lugar, surgia alguém mais cautelosa, mais fria, mais estratégica. Naquela mesma tarde, quando Rafael saiu para uma reunião urgente com fornecedores, Helena aproveitou para vasculhar mais profundamente seus documentos. No escritório da cobertura, uma sala elegantemente decorada com móveis de design e uma vista panorâmica da cidade, ela procurava por qualquer indício que pudesse conectar Rafael diretamente ao desvio de dinheiro. Cofre embutido na parede atrás de um quadro abstrato, um esconderijo tão clichê que quase a fez sorrir, estava trancado e Helena não conhecia a combinação. Entretanto, a gaveta inferior da escrivaninha, que Rafael sempre mantinha chaveada, estava estranhamente destrancada naquele dia. Dentro, encontrou várias pastas organizadas por projeto. Uma delas, identificada apenas como Expansão MM, chamou sua atenção. Kellesim certamente significava Müller & Müller, a holding que controlava todos os negócios da família. Com o coração acelerado, Helena abriu a pasta e começou a examinar seu conteúdo. Os documentos revelavam um esquema muito mais sofisticado do que ela havia imaginado. O projeto de expansão sustentável apresentado a Edgar era legítimo em sua base, mas havia sido propositalmente superfaturado em quase 30%. Os valores excedentes seriam direcionados a uma empresa de consultoria chamada Arcos Arquitetura e Inovação, que, segundo os documentos, forneceria serviços especializados de implementação. Helena fotografou cada página cuidadosamente. Algo na empresa Arcos parecia familiar, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Decidiu pesquisar mais tarde. Continuando sua busca, encontrou um contrato preliminar entre a Müller & Müller e o escritório de Rafael ainda não assinado, mas já com valores estipulados, valores astronômicos para um projeto daquele porte. O som do elevador chegando ao andar fez com que Helena rapidamente recolocasse todos os documentos em seus lugares. Guardou o celular no bolso e fechou a gaveta, saindo do escritório a tempo de ver Rafael entrando no apartamento. Você voltou cedo, comentou ela, tentando manter a voz casual, enquanto seu coração ainda batia acelerado. A reunião acabou mais rápido que o esperado, respondeu ele, beijando-a na bochecha. Cheirava a perfume feminino. Um aroma diferente, que certamente não era dela. E meu pai ligou quer jantar conosco hoje. Seu pai? A perguntou Helena, genuinamente surpresa. Raul Allianz raramente visitava São Paulo, preferindo a tranquilidade de sua fazenda no interior. Achei que ele só viria para cá no mês que vem. Mudança de planos, disse Rafael sorrindo. Ele está interessado em conhecer melhor o projeto que seu pai está financiando. Afinal, o nome dele também está envolvido, ainda que indiretamente. Helena assentiu, sentindo peças do quebra-cabeça se encaixando em sua mente. Raul Allianz,
um empresário do ramo imobiliário que enfrentara problemas financeiros nos últimos anos. Tinha pouca ou nenhuma experiência com projetos de sustentabilidade. Por que estaria tão interessado agora? Vou me arrumar, disse ela, dirigindo-se ao quarto. A reserva é para que horas? 8h30 no Fasano, respondeu Rafael, já digitando algo em seu celular. Sozinha no banheiro da suíte, Helena enviou rapidamente uma mensagem para Gabriel, informando sobre o jantar com o sogro. Talvez houvesse ali uma conexão importante que não haviam considerado. O restaurante Fasano, um dos mais exclusivos de São Paulo, estava elegantemente cheio naquela noite de quinta-feira. Helena, usando um vestido preto minimalista e joias discretas, observava atentamente a interação entre Rafael e seu pai. Raul Allianz era a versão mais velha e desgastada do filho. Os mesmos olhos penetrantes, o mesmo sorriso calculado, mas com linhas profundas de preocupação marcando seu rosto. A conversa fluía sobre assuntos triviais, política, economia. O tempo instável daquele início de outono. Foi apenas quando o prato principal foi servido que Raul finalmente tocou no assunto que realmente o trouxera a São Paulo. Então, Helena, disse ele, cortando delicadamente o filé mignon em seu prato, Rafael me contou sobre o visionário projeto que seu pai está financiando. Devo dizer que estou impressionado com a iniciativa da Müller & Müller em investir no futuro sustentável da hotelaria brasileira. Helena sorriu educadamente, sentindo o olhar atento de Rafael sobre ela. Meu pai sempre acreditou em inovação, Sr. Allianz, e Rafael tem ideias brilhantes nessa área. Por favor, me chame de Raul, insistiu ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Afinal, somos família agora. E como família, gostaria de oferecer minha modesta contribuição ao projeto. Contribuição. E questionou Helena, fingindo interesse. Sim, eu estava explicando ao papai como a Arcos Arquitetura poderia fornecer consultoria especializada, interveio Rafael rapidamente. Como uma empresa com experiência internacional em sustentabilidade. Helena quase engasgou com o vinho que bebia. Arcos, o mesmo nome da empresa de consultoria mencionada nos documentos que encontrara mais cedo. A peça que faltava finalmente se encaixou. A tal empresa pertencia ao próprio sogro. Era para lá que o dinheiro desviado iria. Seria uma honra contar com sua experiência, Raul, respondeu ela, mantendo a compostura apesar do coração acelerado. Tenho certeza que meu pai ficará igualmente entusiasmado. O jantar prosseguiu com Helena, fazendo um esforço sobre-humano para manter as aparências. Enquanto os homens discutiam percentuais e prazos, ela sorria e assentia, absorvendo cada informação como mais uma prova do esquema. Ao final da noite, tinha certeza absoluta. Não era apenas Rafael por trás da fraude, mas uma operação familiar bem planejada. 3 dias depois, Helena recebeu o primeiro relatório de Gabriel. Em seu laptop protegido por senha, abriu o arquivo criptografado e começou a ler, sentindo seu coração apertar a cada linha. Investigador havia não apenas identificado Laura Fontes, uma arquiteta que trabalhava no mesmo escritório que Rafael, mas também documentado 3 encontros entre eles em um apartamento no bairro de Pinheiros. As fotos anexadas eram inequívocas. Rafael e uma mulher ruiva, de aproximadamente 30 anos, em momentos claramente íntimos. Mais surpreendente, porém, eram as informações sobre a Arcos Arquitetura e Inovação. A empresa, registrada oficialmente apenas 8 meses antes, tinha como sócios Raul Allianz e Laura Fontes. Não havia nenhum projeto anterior, nenhuma experiência real, nenhuma sede física além de um endereço em um coworking. Era, como suspeitava Helena, apenas uma empresa de fachada criada especificamente para o golpe. Gabriel também havia conseguido rastrear transferências bancárias suspeitas de Rafael para uma conta offshore nas Ilhas Cayman, indicando que ele já estaria desviando dinheiro mesmo antes de o projeto principal ser aprovado. Helena fechou o laptop, sentindo uma mistura de náusea e raiva. A traição era ainda mais profunda e organizada do que imaginava. Não era apenas um caso extraconjugal ou um simples desvio de dinheiro. Era uma conspiração familiar completa, meticulosamente planejada para explorar a confiança dos Müller. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Reunião com seu pai confirmada para segunda-feira.
Ele está pronto para assinar o contrato principal. Helena olhou para a mensagem por um longo momento. Depois digitou uma resposta entusiasmada, cheia de emojis felizes e exclamações. Que notícia maravilhosa, meu amor. Mal posso esperar. Enviada a mensagem, ela abriu a linha de comunicação segura com a doutora Chiara Verita e escreveu apenas: precisamos agir. Agora. O escritório de Edgar Müller ocupava todo o último andar do edifício sede da Müller & Müller, no centro financeiro de São Paulo. Amplas janelas de vidro ofereciam uma vista de 360 graus da metrópole, simbolizando o alcance do império que ele construíra ao longo de 4 décadas. Aos 65 anos, Edgar era conhecido tanto por sua visão de negócios quanto pelo temperamento inflexível, características que fizeram dele um dos empresários mais respeitados e temidos do país. Helena respirou fundo antes de bater na porta. Era domingo à tarde, horário em que seu pai costumava trabalhar sozinho, sem a presença de secretárias ou assistentes. O momento perfeito para uma conversa que mudaria o curso de suas vidas. Entre. A voz grave de Edgar respondeu do outro lado. Ao ver a filha, Edgar levantou-se imediatamente, o semblante preocupado. Helena raramente aparecia no escritório aos domingos, e nunca sem avisar. Helena? Aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar, pai, disse ela, fechando a porta atrás de si. É sobre Rafael, e sobre o contrato que você vai assinar amanhã. Edgar franziu o senho, indicando a cadeira à frente de sua mesa. Enquanto Helena se sentava, notou o retrato da mãe na estante atrás dele. Elisa Müller, falecida há 8 anos após uma longa batalha contra o câncer. O que sua mãe diria agora? Pensou Helena. Provavelmente aconselharia calma e ponderação, virtudes que sempre lhe faltaram. Estou ouvindo, disse Edgar, cruzando os braços. Helena passou os próximos 30 minutos relatando tudo. A conversa na noite de núpcias, a investigação, as descobertas sobre a Arcos Arquitetura, o envolvimento de Laura Fontes e Raul Allianz. Durante todo o tempo, Edgar permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara impenetrável, apenas os olhos revelando a tempestade interior. Quando Helena terminou, colocando sobre a mesa uma pasta com todas as evidências coletadas, Edgar permaneceu em silêncio por longos momentos. Finalmente levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia abaixo. Por que esperou tanto tempo para me contar? Perguntou ele sem se virar. A pergunta pegou Helena de surpresa. De todas as reações possíveis, esta era a que menos esperava. Eu precisava ter certeza, respondeu ela. Precisava de provas concretas antes de fazer uma acusação tão séria. Edgar virou-se, e Helena viu algo raro em seus olhos. Vulnerabilidade. Então ficou fingindo esse tempo todo? Vivendo com um homem que a traiu desde o primeiro dia? Sim, admitiu Helena, sentindo um nó na garganta. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas precisava proteger nossa família, nosso patrimônio. Edgar voltou à mesa, folheando lentamente os documentos na pasta. Suas mãos, normalmente firmes, tremiam levemente. Isso vai além de uma simples traição conjugal, Helena, disse ele finalmente. É uma fraude elaborada. Se assinasse esse contrato amanhã, estaríamos expondo a empresa a um risco legal significativo, além da perda financeira. Eu sei, respondeu Helena. Por isso vim hoje. Precisamos agir antes que eles percebam que sabemos. Edgar assentiu, o brilho determinado voltando aos seus olhos. Tem razão. E precisamos ser tão estratégicos quanto eles foram. Pegou o telefone, discando rapidamente. Márcia, sou eu. Preciso que você convoque uma reunião extraordinária do Conselho para amanhã às 7 da manhã. Sim, sei que é cedo. E cancele a reunião com Rafael Allianz marcada para as 10. Não remarque. Apenas informe que precisamos adiar por questões internas. Após desligar, Edgar voltou sua atenção para Helena. Vou convocar nossa equipe jurídica agora mesmo. Quanto a você, preciso que continue fingindo normalmente até amanhã. Pode fazer isso? Helena assentiu, embora a ideia de passar mais uma noite sob o mesmo teto que Rafael lhe causasse repulsa. Posso. Mas o que exatamente vai acontecer amanhã? Justiça, respondeu Edgar simplesmente. Seu olhar se suavizou, e ele contornou a mesa.
abraçando a filha pela primeira vez desde que ela entrara no escritório. Sinto muito que você tenha passado por isso, minha filha. Devia ter percebido algo errado. Helena sentiu as lágrimas finalmente escaparem, depois de semanas contendo suas emoções. Não tinha como saber, pai. Ele enganou a todos nós. Quando retornou ao apartamento, Helena encontrou Rafael na sala, trabalhando em seu notebook, com uma expressão concentrada. Ele levantou os olhos brevemente e sorriu. Onde esteve? Tentei te ligar. Fui visitar Marina, mentiu Helena com naturalidade. Ela está com problemas no trabalho. Precisava desabafar. Deixei o celular no modo silencioso e esqueci de verificar. Rafael assentiu, aparentemente satisfeito com a explicação. Amanhã é o grande dia, disse ele, voltando ao notebook. Seu pai finalmente vai assinar o contrato. Mal posso esperar, respondeu Helena, dirigindo-se à cozinha para esconder seu rosto. Quer um café? Aquela noite foi a mais longa da vida de Helena. Deitada ao lado do homem que havia destruído seus sonhos, ela observava o teto, repassando mentalmente cada passo do plano elaborado com seu pai e a equipe jurídica da empresa. Ao seu lado, Rafael dormia profundamente, inconsciente da tempestade que o aguardava. Às 5h30 da manhã, Helena levantou-se silenciosamente. Rafael nem se moveu quando ela saiu do quarto, carregando uma pequena mala já preparada na noite anterior. Deixou um bilhete sobre o balcão da cozinha. Saí cedo para resolver alguns assuntos. Nos vemos mais tarde. Amor, Helena. O edifício da Muller & Muller já fervilhava de atividade quando ela chegou pouco antes das 7h. Na sala de reuniões principal, encontrou seu pai, a equipe jurídica completa, e, para sua surpresa, a doutora Chiara Verita. Convidei a doutora para participar, explicou Edgar. Ela tem experiência em casos semelhantes e pode nos orientar sobre as implicações civis e penais. A reunião do conselho foi breve e objetiva. Edgar, com sua autoridade inquestionável, apresentou todas as evidências, explicou a situação e delineou as medidas a serem tomadas. Os conselheiros, homens e mulheres que ajudaram a construir o Império Muller, ouviam em silêncio chocado. A partir de agora, toda comunicação com Rafael Allianz ou qualquer pessoa ligada a ele deve seguir estritamente o protocolo legal que estabelecemos, concluiu Edgar. Não haverá negociação, não haverá concessões. Protegeremos nossa empresa e nossa família com todos os recursos à nossa disposição. Quando a reunião terminou, Helena permaneceu na sala com seu pai, doutora Chiara e Gabriel Santori, que havia chegado discretamente durante a apresentação. A próxima fase do plano exigia ainda mais cuidado. Ele vai tentar entrar em contato com você assim que perceber que algo está errado, disse Gabriel, dirigindo-se a Helena. Provavelmente, quando a secretária informar sobre o cancelamento da reunião. Precisa estar preparada. Estou, respondeu Helena, embora seu estômago se contraísse com a ideia. E precisamos proteger você, acrescentou Edgar. Já providenciei segurança adicional e preparei o apartamento na cobertura do Hotel Portobello para você ficar temporariamente. Helena balançou a cabeça. Não vou me esconder, pai. Isso daria a ele a impressão de que tenho medo. Não é questão de medo, interveio doutora Chiara. É uma precaução legal. Qualquer contato entre vocês agora pode complicar o processo jurídico. Relutantemente, Helena concordou. As próximas horas seriam cruciais, e ela precisava seguir o protocolo estabelecido para que tudo funcionasse conforme planejado. Às 10h15, enquanto Helena se instalava na suíte presidencial do Hotel Portobello, seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. O que está acontecendo? A reunião foi cancelada sem explicação. Ela respirou fundo e respondeu conforme instruída. Não sei. Estou resolvendo assuntos pessoais hoje. Fale com o assistente do meu pai. Minutos depois, Rafael ligou. Helena deixou cair na caixa postal como combinado. Logo em seguida recebeu outra mensagem. Helena, isso é sério. Seu pai cancelou a reunião e ninguém me dá explicações. Preciso falar com você agora. Gabriel, que acompanhava tudo, assentiu. Era hora da próxima fase. Helena digitou. Estou ocupada agora. Mas soube que você já conhece Laura Fontes há muito tempo. E a Arcos Arquitetura também. Interessante, não? Que o celular permaneceu em silêncio por quase 10 minutos. Então a resposta veio. Do que você está falando? Quem é Laura?
Incrível como ele insiste na mentira, comentou Gabriel observando a troca de mensagens, mesmo quando confrontado diretamente. É o que pessoas como ele fazem, respondeu Helena. Mentem até quando a verdade está escancarada na frente deles. No centro da cidade, uma equipe de segurança já havia sido posicionada discretamente no edifício da Muller & Muller, caso Rafael tentasse forçar um encontro com Edgar. Simultaneamente, uma notificação extrajudicial era entregue no escritório de arquitetura de Rafael, informando o cancelamento imediato de todos os contratos preliminares e a investigação por possível fraude. O plano estava em movimento. As engrenagens da justiça começavam a girar, e Helena, pela primeira vez desde a noite de núpcias, sentiu um vislumbre de esperança. A verdade estava vindo à tona, e não havia nada que Rafael pudesse fazer para detê-la. No final daquela tarde, enquanto observava o pôr do sol através das janelas panorâmicas da suíte, Helena recebeu uma ligação de seu pai. Rafael tentou me ver 3 vezes hoje, informou Edgar. Quando foi barrado pela segurança, começou a gritar no saguão fazendo uma cena. Tivemos que chamar a polícia para escoltá-lo para fora. Helena fechou os olhos imaginando a cena. E agora? Agora ele sabe que perdeu, respondeu Edgar. A notificação oficial já foi entregue. O Banco Central foi informado sobre as transferências suspeitas para as Ilhas Cayman. A imprensa começará a noticiar em breve, embora tenhamos conseguido manter seu nome protegido por enquanto. Um silêncio se instalou entre eles, até Edgar falar novamente, sua voz mais suave. Você está bem, filha? Helena refletiu sobre a pergunta. Estava bem? Seu casamento era uma farsa. Sua confiança havia sido quebrada, seus sonhos destroçados. Mas também havia descoberto uma força que não sabia possuir. Vou ficar, respondeu finalmente. Isso é apenas o começo de uma nova fase. Quando desligou, Helena se aproximou da janela, observando a cidade que se iluminava à medida que a noite caía. São Paulo, com seus milhões de luzes, parecia refletir as possibilidades que se abriam à sua frente. Um novo começo, uma nova chance. Uma Helena mais forte emergindo das cinzas de um amor falso. Seu celular vibrou mais uma vez. Era Rafael em um último e desesperado apelo. Precisamos conversar. Posso explicar tudo. Não destrua o que construímos juntos. Helena olhou para a mensagem por um longo momento. Depois, com um gesto decisivo, bloqueou o número. Algumas explicações vinham tarde demais. O valor econômico estampava a manchete em letras garrafais. Muller & Muller cancela projeto milionário após suspeitas de fraude. Logo abaixo, em fonte menor, arquiteto envolvido tem ligações com empresa offshore. Os outros jornais e portais de notícias seguiam linha semelhante, alguns com mais detalhes, outros com especulações mais sensacionalistas, mas todos convergindo para o mesmo ponto. Um dos maiores escândalos empresariais do ano estava se desenrolando. Helena folheava as notícias em seu tablet enquanto tomava café na varanda da suíte presidencial do Hotel Portobello. 3 dias haviam se passado desde a confrontação inicial, e a situação evoluíra rapidamente. O nome dela ainda estava protegido. As reportagens mencionavam apenas problemas contratuais e irregularidades descobertas a tempo, mas sabia que era questão de tempo até que a dimensão pessoal da história viesse à tona. A coluna da Joyce está insinuando que há um drama familiar por trás do caso, comentou Marina, que acompanhava Helena naquela manhã. Não mencionam você diretamente, mas quem conhece a situação entende as entrelinhas. Helena suspirou, deixando o tablet de lado. Era inevitável. Joyce Pascoal sempre teve boas fontes nos círculos sociais. O importante é que a parte financeira e legal está sendo conduzida corretamente, ponderou Marina. Doutora Chiara me garantiu que todos os procedimentos jurídicos estão sendo seguidos à risca. Rafael não terá como escapar das consequências. O celular de Helena vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Camila, sua prima, e também diretora de marketing da Muller & Muller. Reunião de emergência, com o departamento de comunicação em 1 hora. Assessoria de imprensa preparando nota oficial. Você vem? Helena mostrou a mensagem a Marina, que franziu a testa. Acho que você deveria ir, opinou a amiga. Mostrar que está firme e no controle da situação.
Após um momento de hesitação, Helena concordou. Estava cansada de se esconder, de ser a vítima silenciosa. Era hora de reassumir as rédeas de sua vida e de sua imagem pública. Uma hora depois, Helena entrava na sala de reuniões da Müller & Müller pela porta lateral, evitando o saguão principal, onde alguns jornalistas já faziam plantão. Usava um conjunto de alfaiataria cinza, cabelos presos em um coque impecável, maquiagem discreta mas perfeita, a imagem da executiva profissional e inabalável, sem nenhum indício exterior das tempestades emocionais dos últimos dias. A sala já estava cheia. Edgar, Camila, os diretores dos principais departamentos, a equipe de assessoria de imprensa e, surpreendentemente, doutora Chiara Verita. Todos se calaram momentaneamente quando Helena entrou. Alguns rostos revelando compaixão mal disfarçada, outros apenas curiosidade profissional. Helena. Edgar levantou-se para recebê-la com um abraço contido, mas sincero. Estávamos discutindo a estratégia de comunicação. Sua opinião será fundamental. Patrícia Lins, a experiente chefe da assessoria de imprensa, tomou a palavra. Estamos em um momento crítico do ciclo de notícias. Os fatos básicos já vieram à tona, mas ainda temos controle sobre a narrativa pessoal. A questão agora é: como e quanto revelamos sobre o envolvimento da Helena e as motivações por trás da fraude? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os olhares se voltaram para Helena, que permaneceu calma, embora seu coração batesse aceleradamente. Qual é sua recomendação profissional? Perguntou ela a Patrícia. Em situações normais, recomendaria discrição máxima, protegendo sua privacidade, respondeu a assessora. Mas neste caso, há um elemento que complica tudo. Rafael já está falando com a imprensa. O quê? Helena não conseguiu esconder a surpresa. Desde quando? Patrícia deslizou uma cópia impressa de uma entrevista publicada no portal Negócios em Poder há apenas 2 horas. O título já dizia tudo. Arquiteto Rafael Allianz alega perseguição da família Müller. Meu casamento virou arma contra minha carreira. Helena sentiu o sangue ferver enquanto lia trechos da entrevista. Rafael não apenas se posicionava como vítima de uma conspiração corporativa, mas insinuava que o casamento havia azedado por incompatibilidades pessoais e que a família Müller estaria usando seu poder econômico para destruí-lo profissionalmente como vingança. Isso é inacreditável, murmurou Helena devolvendo o papel à mesa. Ele inverte completamente a situação. É uma tática esperada, comentou doutora Chiara. Tenta criar uma narrativa alternativa antes que os fatos reais venham à tona. Juridicamente não nos afeta. Temos provas concretas das irregularidades. Mas na esfera pública e pessoal, precisamos responder, completou Edgar, o rosto tenso de indignação contida. Não podemos deixar essa versão distorcida circular sem contestação. Patrícia assentiu. Exatamente. E é por isso que estamos aqui. Preparamos 2 estratégias possíveis. Ela abriu uma pasta e distribuiu documentos aos presentes. A primeira é corporativa e impessoal. Um comunicado oficial da empresa detalhando apenas as irregularidades contratuais, sem mencionar o casamento ou questões pessoais. A segunda, ela hesitou, olhando diretamente para Helena. A segunda envolve você concedendo uma entrevista exclusiva, revelando a verdade completa, incluindo a traição na noite de núpcias. O silêncio retornou, ainda mais pesado. Helena sentiu todos os olhares sobre ela novamente, mas desta vez com um peso diferente. Não era apenas uma decisão de negócios. Era sua vida, sua dor, sua intimidade que estavam em jogo. Preciso de um momento, disse ela, levantando-se e dirigindo-se à varanda adjacente à sala. Lá fora, a vista panorâmica de São Paulo se estendia sob o céu de um azul intenso. Helena respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Expor sua vida pessoal, sua vulnerabilidade, sua dor para o público, era a última coisa que desejava. Mas permitir que Rafael controlasse a narrativa, que se apresentasse como vítima, enquanto ela permanecia em silêncio, isso ela não poderia aceitar. Quando retornou à sala, todos aguardavam em silêncio respeitoso. Helena sentou-se, ajeitou discretamente o blazer e declarou com voz firme: faremos a segunda opção,
mas com minhas condições. Nas horas seguintes, a equipe trabalhou nos detalhes da estratégia. A entrevista seria concedida a Mariana Godoy, jornalista respeitada e conhecida por sua abordagem ética e sensível. Seria gravada no dia seguinte e iria ao ar no domingo à noite, no horário nobre. Helena teria controle total sobre os temas abordados e o direito de vetar perguntas ou trechos que considerasse inapropriados. Não quero parecer uma vítima indefesa, enfatizou Helena durante a preparação. Quero que fique claro que descobri a verdade, investiguei por conta própria e agi de forma calculada para proteger minha família e empresa. Patrícia assentiu, fazendo anotações. Isso é importante. Vamos construir uma narrativa de força e resiliência, não de fragilidade. Enquanto os preparativos avançavam, o celular de Helena não parava de vibrar com mensagens e ligações. Amigos, conhecidos, colunas sociais. Todos querendo informações exclusivas, todos oferecendo apoio ou simplesmente buscando fofocas. Ela ignorava a maioria, respondendo apenas às pessoas mais próximas com mensagens curtas e vagas. Uma notificação, porém, fez seu coração saltar. Um e-mail de Laura Fontes. Com o assunto precisamos conversar. Com as mãos levemente trêmulas, Helena abriu o e-mail. Helena, sei que deve me odiar e tem todo o direito, mas há coisas sobre Rafael que você precisa saber. Coisas que nem mesmo seu investigador descobriu. Ele está planejando algo e tenho medo do que possa fazer. Por favor, me encontre, Laura. Helena mostrou o e-mail a Marina, que imediatamente franziu o senho. Isso parece uma armadilha, opinou. Ela pode estar agindo a mando dele para conseguir algum tipo de confissão sua ou para te atrair para uma situação comprometedora. Ou pode estar dizendo a verdade, contrapôs Helena. E se ela realmente souber de algo importante? Então ela pode falar com seu advogado ou com a polícia, respondeu Marina firmemente. Não há nenhuma razão legítima para um encontro particular entre vocês duas neste momento. Relutantemente, Helena concordou. Encaminhou o e-mail para a doutora Chiara e Gabriel com a mensagem: lidem com isso, por favor. Enquanto isso, Rafael intensificava sua campanha midiática. Surgia em programas de rádio, concedia entrevistas a portais online e até participou de um podcast popular sobre arquitetura e design, onde habilmente introduziu sua versão dos fatos como uma espécie de desabafo pessoal. Sua narrativa era consistente e bem construída. Ele havia se casado com Helena por amor genuíno, mas o relacionamento rapidamente se deteriorou devido à natureza controladora da família Muller e à pressão insuportável de Edgar sobre o casal. Segundo Rafael, as acusações de fraude eram completamente fabricadas, uma vingança de Edgar por ele não se submeter ao controle familiar e defender a independência de seu trabalho criativo. O ponto alto de sua ofensiva ocorreu na noite anterior à entrevista de Helena, quando apareceu no programa de entrevistas mais assistido da TV brasileira. Com expressão de sofrimento contido e olhos marejados no momento certo, contou como estava sendo destruído profissionalmente por ousar desafiar o poderio econômico dos Muller. Meu único crime foi amar uma mulher cuja família acredita que pode controlar tudo e todos com seu dinheiro, declarou ele, em tom melodramático. Agora estão usando seu poder para me destruir, para apagar 15 anos de carreira impecável. Helena assistiu à entrevista em seu quarto de hotel, sentindo uma mistura de raiva e, surpreendentemente, pena. A capacidade de Rafael de mentir com tanta convicção, de distorcer a realidade com tanta habilidade, era quase admirável em sua perversidade. Amanhã será seu dia, disse Marina, que a acompanhava. E diferente dele, você tem algo que ele jamais terá, a verdade ao seu lado. Na manhã seguinte, enquanto os preparativos finais para a entrevista eram realizados, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Gabriel Santori. Tenho novidades importantes, disse ele em tom urgente. Laura Fontes entrou em contato novamente, desta vez diretamente comigo. E ela não estava blefando. Tem informações cruciais. Que tipo de informações? Perguntou Helena, sentindo um frio na espinha. É melhor você ver pessoalmente. Estou indo para o hotel agora. Chegarei em 20 minutos. Quando Gabriel chegou, trazia consigo uma pasta e um pendrive. Seu semblante normalmente composto
estava visivelmente tenso. Laura Fontes está colaborando conosco agora, explicou ele, enquanto conectava o pendrive ao laptop de Helena. Aparentemente, Rafael a descartou assim que percebeu que o plano havia sido descoberto. Ameaçou deixá-la como única responsável legal pela Arcos Arquitetura, o que a exporia a todos os processos. Por que ela resolveu colaborar justo agora? Questionou Helena, ainda desconfiada. Vingança, talvez. Ou medo, ou ambos, respondeu Gabriel, abrindo um arquivo de vídeo. Mas o importante é o que ela revelou. Assista. O vídeo mostrava uma reunião entre Rafael, Raul Allianz e dois homens desconhecidos em um restaurante discreto. A data no canto da tela indicava 3 dias antes, logo após o escândalo começar a se tornar público. A gravação tinha som, aparentemente feita por alguém sentado em uma mesa próxima. Não podemos deixar que isso se resolva nos tribunais, dizia Rafael, visivelmente alterado. Se o caso for a julgamento, estamos acabados. Precisamos mudar a narrativa agora, fazer Edgar recuar. Como exatamente? Questionava um dos homens desconhecidos. Tenho informações comprometedoras sobre negócios antigos dos Muller, respondia Rafael baixando a voz. Edgar não é o santo que aparenta ser. Se ele não retirar as acusações, vamos para a guerra total. Vazamos tudo para a imprensa, criamos um escândalo muito maior. Helena sentiu o sangue gelar. Que tipo de informações ele poderia ter? Blefe, provavelmente, respondeu Gabriel. Mas o mais preocupante vem a seguir. No vídeo, Rafael continuava, e quanto a Helena, tenho um plano especial. Já contratei pessoas para criar evidências de que foi ela quem planejou toda a fraude. Estamos fabricando e-mails, alterando datas em documentos. Quando terminarmos, ela vai parecer a mentora e eu apenas um marido manipulado. Helena sentiu a sala girar ao seu redor. Ele está tentando me incriminar? Exatamente, confirmou Gabriel. Pelo que Laura revelou, já começou a plantar essas evidências falsas em certos veículos de imprensa. Provavelmente surgirão logo após sua entrevista de hoje, como uma resposta às suas acusações. Um silêncio pesado caiu entre eles, enquanto Helena processava a informação. Então, surpreendendo Gabriel, ela sorriu. Um sorriso frio, determinado. Ele continua me subestimando, disse ela, levantando-se. É hora de mostrar a Rafael Allianz que ele escolheu a adversária errada. 3 horas mais tarde, quando as câmeras começaram a rodar para sua entrevista exclusiva, Helena Muller não era mais a herdeira fragilizada ou a esposa traída. Era uma mulher em pleno controle de sua narrativa, pronta para expor a verdade, toda a verdade, ao Brasil inteiro. Os holofotes do estúdio criavam um ambiente quase irreal. Helena, sentada em uma poltrona de couro branco, enfrentava não apenas as câmeras e Mariana Godoy, mas o julgamento de milhões de brasileiros que assistiriam àquela entrevista. O estúdio havia sido preparado para transmitir seriedade e sobriedade, sem a usual plateia, iluminação mais discreta, cenário minimalista. Este não era um espetáculo, era um depoimento. Estamos no ar em 1 minuto, anunciou o diretor. Todos prontos? Mariana Godoy, com décadas de experiência em entrevistas delicadas, aproximou-se discretamente de Helena. Lembre-se do que conversamos. Não é preciso responder tudo de uma vez. Podemos fazer pausas, retomar assuntos. O importante é que você se sinta confortável. Helena assentiu, agradecida pela consideração. Nos bastidores, Marina e doutora Chiara acompanhavam tudo, prontas para intervir caso necessário. Edgar havia insistido em estar presente, mas Helena o convencera a ficar na empresa. Sua presença poderia reforçar inadvertidamente a narrativa de Rafael sobre o controle familiar. No ar em 5, 4, 3, as luzes vermelhadas das câmeras acenderam e Mariana Godoy assumiu sua postura profissional. Boa noite, Brasil. Estamos aqui em uma edição especial do Conversa Aberta, com uma entrevista exclusiva que promete esclarecer um dos maiores escândalos empresariais recentes. Pela primeira vez, Helena Muller, herdeira do Grupo Muller, quebra o silêncio sobre as acusações de fraude envolvendo seu marido, o arquiteto Rafael Allianz, e revela detalhes chocantes sobre seu casamento. Helena, agradeço sua presença e coragem em falar abertamente sobre um assunto tão delicado.
Helena respirou fundo antes de responder. Obrigada pelo espaço, Mariana. Não é fácil expor aspectos tão íntimos da minha vida. Mas há momentos em que o silêncio se torna cúmplice da mentira. E não posso me dar esse luxo. A entrevista começou de forma gradual. Mariana conduzia com maestria, permitindo que Helena construísse sua narrativa desde o início. Como conheceu Rafael, o namoro, o casamento aparentemente perfeito. O público precisava desse contexto para entender a dimensão da traição que viria a seguir. O que aconteceu na noite de seu casamento, Helena? Perguntou Mariana, após quase 20 minutos de conversa introdutória. O estúdio pareceu silenciar completamente. Helena fechou os olhos por um segundo, revivendo aquela noite, e então começou a contar. A descoberta da ligação, as palavras cruéis de Rafael para a amante, a revelação de que todo o relacionamento não passara de um plano para acessar o dinheiro da família Muller. Naquele momento, algo morreu dentro de mim, disse ela com a voz controlada, mas carregada de emoção genuína. Não apenas o amor que sentia, mas uma certa inocência, uma confiança no mundo. Percebi que havia me casado com um completo estranho, alguém capaz de simular sentimentos por quase 2 anos, apenas para executar um golpe financeiro. E o que você fez? Questionou Mariana, visivelmente impactada pelo relato. O que muitos considerariam impossível. Fingi. Fingi que não sabia de nada, que ainda o amava, que acreditava em cada palavra dele. Não por fraqueza, mas por estratégia. Precisava entender a extensão do golpe. Precisava de provas concretas antes de confrontá-lo. A entrevista avançava para sua parte mais técnica. Com a ajuda de infográficos preparados pela produção, Helena explicava de forma clara e didática como funcionaria o esquema de superfaturamento e desvio através da empresa Arcos Arquitetura. As evidências eram apresentadas de forma responsável. E-mails impressos, contratos, relatórios financeiros, sempre com cuidado para não comprometer o processo legal em andamento. Rafael Allianz tem aparecido em diversos programas alegando que está sendo perseguido por sua família, que as acusações são fabricadas como vingança pelo fracasso do casamento, pontuou Mariana. Como você responde a isso? Helena sorriu levemente. Não um sorriso de alegria, mas de quem reconhece a ironia da situação. É curioso como ele inverte completamente a realidade. Não estamos falando de uma divergência de opiniões ou de uma interpretação diferente dos fatos. Estamos falando de documentos concretos, transferências bancárias rastreáveis, uma empresa de fachada criada especificamente para receber dinheiro desviado. Isso não é perseguição, é consequência dos próprios atos. Mariana assentiu consultando suas anotações. Recebemos informações de que você contratou um investigador particular para seguir seu marido. Isso não sugere um componente emocional, talvez ciúmes, por trás dessas acusações? A pergunta, embora esperada, era delicada. Helena sabia que precisava ser honesta sem parecer vingativa. O investigador foi contratado após eu descobrir a traição e o golpe, não antes, esclareceu. E sim, havia um componente emocional, seria desonesto negar isso. Mas a investigação não foi motivada por ciúmes, e sim pela necessidade de proteger os interesses da minha família e de nossa empresa, que emprega mais de 5.000 pessoas no Brasil. As evidências coletadas foram todas obtidas legalmente e serão apresentadas no devido processo judicial. Quando a entrevista entrou em sua última parte, Mariana abordou o tema mais recente. Helena, recebemos informações de fontes confiáveis de que Rafael Allianz estaria preparando um contra-ataque, possivelmente fabricando evidências para incriminá-la. O que você sabe sobre isso? Era um momento que Helena e sua equipe haviam planejado cuidadosamente. Com um gesto discreto, ela sinalizou para que exibissem o vídeo fornecido por Laura Fontes, editado apenas para proteger a identidade dos informantes, mas com o conteúdo das declarações de Rafael intacto. O impacto foi imediato. No estúdio, a equipe técnica observava boquiaberta. Nos bastidores, Marina apertava a mão de Dra. Chiara em um gesto de vitória contida. E nas redes sociais, como saberiam depois, a hashtag #AisRafaelMentiroso disparava para o topo dos trending topics. Este vídeo foi gravado há 3 dias, explicou Helena após a exibição. Como podem ver,
Não estamos lidando apenas com fraude financeira, mas com alguém disposto a fabricar provas para incriminar inocentes, a manipular a opinião pública através de mentiras calculadas. É por isso que decidi quebrar o silêncio. Por isso estou aqui hoje. Mariana Godoy, visivelmente impressionada, fez sua última pergunta. Após tudo isso, qual mensagem você deixaria para as mulheres que possam estar passando por situações semelhantes, talvez não tão extremas, mas igualmente dolorosas? Helena refletiu por um momento, buscando as palavras certas. Eu diria que a dor não define quem somos. As traições, as decepções, as quedas, elas acontecem. E muitas vezes não temos controle sobre isso. Mas temos controle sobre como respondemos a elas. Podemos escolher ser vítimas permanentes ou protagonistas de nossa própria recuperação. Eu escolhi lutar, não apenas por justiça, mas pela minha própria reconstrução como pessoa. E essa é uma escolha que está ao alcance de qualquer um. A entrevista terminava com Helena serena, digna, visivelmente emocionada, mas inteira, a imagem de uma sobrevivente, não de uma vítima. Nas redes sociais, a repercussão era avassaladora. Comentaristas, celebridades, pessoas comuns, todos expressavam apoio a Helena e indignação com Rafael. A opinião pública, que ele tanto tentara manipular, agora se voltava contra ele com força total. Nos bastidores, enquanto retirava o microfone e agradecia à equipe técnica, Helena foi surpreendida por um abraço emocionado de Marina. Você foi incrível, sussurrou a amiga. Absolutamente incrível. Foi mais difícil do que imaginei, confessou Helena, finalmente permitindo que as lágrimas viessem. Reviver tudo aquilo, expor-me dessa forma. Mas valeu a pena, completou doutora Chiara, aproximando-se com um tablet nas mãos. Olhe isso. Na tela, manchetes em tempo real já circulavam. Helena Muller expõe fraude milionária e manipulação. Vídeo bomba revela plano de arquiteto para falsificar provas. Há apoio massivo a Helena Muller nas redes sociais após entrevista bombástica. E tem mais, acrescentou a advogada. Acabei de receber uma ligação da doutora Fernanda Moreira, promotora do Ministério Público. Eles querem a íntegra do vídeo e todos os documentos que temos. Estão considerando abrir um inquérito criminal independente do processo civil que já movemos. Helena assentiu, sentindo uma mistura de alívio e exaustão. A verdade estava finalmente prevalecendo, mas o preço emocional havia sido alto. Enquanto deixavam o estúdio por uma saída lateral, para evitar os jornalistas que já se aglomeravam na entrada principal, o celular de Helena vibrou com uma mensagem. Era de uma fonte desconhecida, mas o conteúdo deixou claro quem era o remetente. Você não vai se safar disso. Ninguém humilha Rafael Alianza em rede nacional e sai impune. Isso não acabou. Helena mostrou a mensagem à doutora Chiara e Gabriel, que imediatamente a encaminhou para sua equipe técnica rastrear a origem. Ele está desesperado, comentou o investigador. E pessoas desesperadas cometem erros. Já no carro a caminho do hotel, Helena recebeu uma ligação de seu pai. Estou orgulhoso de você, filha, disse Edgar com a voz embargada de emoção, algo raríssimo para um homem normalmente tão contido. Sua mãe também estaria. Aquelas palavras, mais do que qualquer repercussão midiática ou vitória legal, tocaram Helena profundamente. A aprovação de Edgar, sempre tão difícil de obter, significava que ela havia não apenas defendido a empresa familiar, mas também honrado os valores que seus pais lhe haviam ensinado. Quando chegou ao hotel, exausta mas aliviada, Helena encontrou o lobby decorado com arranjos de flores. O gerente aproximou-se, visivelmente emocionado. Senhora Muller, em nome de toda a equipe do Hotel Portobello, gostaria de expressar nossa admiração por sua coragem. Se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. Em seu quarto, após um longo banho, Helena sentou-se na varanda observando a cidade iluminada. São Paulo nunca lhe parecera tão bonita, tão cheia de possibilidades. Seu celular não parava de receber notificações. Mensagens de apoio, reportagens, análises da entrevista. Em algum momento, ela simplesmente o desligou. Precisava de um momento de silêncio, de paz interior após a tempestade pública. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, foi surpreendida por uma visita inesperada. Laura Fontes, acompanhada por Gabriel e 2 seguranças, aguardava na recepção pedindo para vê-la.
Ela insiste que precisa falar pessoalmente com você, explicou Gabriel. Diz que há informações que não foram incluídas no vídeo e que são cruciais para sua segurança. Helena hesitou, considerando os riscos. Por fim concordou. Tragam-na até aqui, mas vocês ficam presentes durante toda a conversa. Laura Fontes entrou no restaurante reservado do hotel com passos hesitantes. Não era a amante confiante que Helena imaginara, mas uma mulher visivelmente abatida, com olheiras profundas e mãos trêmulas. Obrigada por me receber, disse ela, sentando-se à mesa sem ousar olhar Helena nos olhos. Sei que deve me odiar e tem todo o direito. Não estou interessada em seus sentimentos ou nos meus, respondeu Helena mantendo a voz neutra. Gabriel disse que você tem informações importantes. Laura assentiu, abrindo a bolsa e retirando um pendrive. Aqui está tudo. Conversas, planos, registros de transferências bancárias que não apareceram na investigação inicial. Rafael não age sozinho, Helena. Nunca agiu. Há pessoas poderosas por trás dele. Pessoas com interesse direto no projeto de expansão da Müller & Müller. Que pessoas? Questionou Helena, aceitando o pendrive com cautela. Políticos, empresários do setor de construção, respondeu Laura, baixando a voz. Gente que financiou a carreira dele desde o início, em troca de favorecimento em licitações, superfaturamento em obras públicas. O casamento com você foi apenas a peça mais recente de um esquema que já dura anos. A revelação, embora chocante, fazia sentido. Explicava como Rafael, um arquiteto talentoso, mas sem fortuna familiar, conseguira estabelecer um escritório tão bem-sucedido em tão pouco tempo. Explicava seus contatos privilegiados, suas indicações para projetos importantes. Por que está me contando isso agora? Perguntou Helena, ainda desconfiada. Por que não antes? Os olhos de Laura finalmente encontraram os de Helena, revelando medo genuíno. Porque Rafael enlouqueceu após sua entrevista. Está irreconhecível, ameaçando a todos ao seu redor. Disse que vai acabar com você a qualquer custo. E, conhecendo-o como conheço, sei que não são apenas palavras. Gabriel, que acompanhava a conversa atentamente, interveio. Que tipo de ameaça exatamente você acredita que ele representa? Não sei detalhes, admitiu Laura, mas ouviu-o ao telefone com alguém dizendo que se não pode ter o dinheiro, vai ter a satisfação. Mencionou o endereço deste hotel. Falou sobre acertar as contas amanhã. A gravidade da situação ficou imediatamente clara para todos. Gabriel fez um sinal para os seguranças, que discretamente se posicionaram mais próximos à mesa. Vamos aumentar a segurança, decidiu ele. E acho que deveríamos considerar transferir você para outro local, Helena, pelo menos temporariamente. Helena, porém, manteve-se firme. Não vou me esconder ou fugir. Se Rafael está planejando algo, que venha. Estou cansada de jogar na defensiva. Naquela mesma noite, enquanto a equipe de segurança implementava protocolos adicionais no hotel, Helena recebia mais uma ligação importante. Desta vez, de Camila, sua prima e diretora de marketing. Helena, você precisa ver o que está acontecendo, disse ela com urgência na voz. Rafael acaba de dar uma coletiva de imprensa. Está completamente fora de controle, fazendo acusações absurdas, e anunciou que vai até o hotel para um confronto final com você. Quando? Perguntou Helena, sentindo o coração acelerar. Agora, respondeu Camila. Ele já está a caminho, e tem jornalistas seguindo-o. Helena desligou e imediatamente alertou Gabriel e a equipe de segurança. Uma decisão precisava ser tomada rapidamente. Evacuar ou confrontar. Este hotel tem quase 300 hóspedes, ponderou Helena. Não podemos arriscar um escândalo ou, pior, alguma situação perigosa. Vou encontrá-lo no lobby, em terreno neutro, com segurança e testemunhas. Gabriel protestou, mas Helena estava determinada. Rafael queria um espetáculo. Teria um, mas nos termos dela. Ele havia esquecido uma lição fundamental. Nunca subestime uma mulher que não tem mais nada a perder. Enquanto descia para o lobby, Helena sentia uma estranha calma. Não era mais a noiva apaixonada da noite de núpcias, nem a esposa traumatizada dos dias seguintes. Era uma mulher que havia enfrentado sua pior dor, exposto sua vulnerabilidade ao país inteiro e emergido mais forte. O que quer que Rafael tentasse agora, ela estava pronta. O lobby do Hotel Portobello transformara-se em um cenário surreal. De um lado,
Jornalistas se aglomeravam, atraídos pelo iminente confronto entre a herdeira e o marido fraudador. Do outro, hóspedes curiosos observavam discretamente, alguns fingindo interesse nas obras de arte da recepção, outros nem se preocupando em disfarçar a curiosidade. No centro deste palco improvisado, Helena Muller aguardava, cercada por sua equipe de segurança. O advogado e Marina, que se recusara terminantemente a deixá-la sozinha naquele momento. Você não precisa fazer isso, insistiu Marina pela terceira vez. Podemos sair pelos fundos. Evitar toda essa exposição desnecessária. Fugir seria admitir medo, respondeu Helena, ajustando discretamente o blazer cinza que escolhera especificamente por sua sobriedade. E eu não tenho medo de Rafael Allianz. Não mais. O gerente do hotel aproximou-se visivelmente nervoso. Senhora Muller, ele acaba de chegar. Está na entrada principal com mais jornalistas. Devo permitir que entrem. Helena trocou um olhar rápido com Gabriel, que assentiu discretamente. Sua equipe estava posicionada estrategicamente por todo o lobby. Sim, mas apenas Rafael e a imprensa que já o acompanha. Ninguém mais. O burburinho aumentou quando as portas giratórias da entrada principal revelaram Rafael. Ele havia claramente se preparado para o momento. Terno impecavelmente cortado, cabelo arrumado com precisão, expressão facial cuidadosamente composta para transmitir indignação contida. Mas Helena, que o conhecia melhor que qualquer um ali presente, notou imediatamente os sinais de seu descontrole, as mãos levemente trêmulas, o brilho febril nos olhos, o maxilar tenso demais. Helena! Exclamou ele, projetando a voz para garantir que todos os presentes, especialmente os jornalistas com seus celulares e câmeras, pudessem ouvir. Finalmente encontro você. Depois de todas as mentiras, todas as acusações falsas, todas as tentativas de destruir minha reputação. Precisamos conversar. Helena deu um passo à frente, mantendo uma distância segura, mas demonstrando que não se intimidaria. Conversar, Rafael? É isso que você quer? Ou veio criar mais um espetáculo para as câmeras? Flashes disparavam, celulares gravavam. O mundo assistia àquele confronto em tempo real. Rafael parecia simultaneamente desconfortável e estimulado pela atenção, como um ator que teme esquecer suas falas, mas não consegue resistir aos holofotes. Espetáculo? Rebateu ele, aumentando o tom de voz. Foi você quem transformou nossa vida privada em um circo nacional. Você quem distorceu tudo, manipulou evidências, fabricou acusações. E para quê? Porque não conseguiu manter nosso casamento funcionando. Porque seu pai nunca aceitou que eu não seria apenas mais um de seus funcionários obedientes. Um murmúrio percorreu o lobby. Helena notou que alguns olhares a observavam com dúvida. Prova de que, apesar de toda a evidência contrária, Rafael ainda conseguia semear incertezas com sua atuação convincente. Era hora de encerrar aquele teatro de uma vez por todas. É interessante como você sempre inverte a realidade, Rafael, disse ela, mantendo a voz calma e clara. Sempre foi seu maior talento. Melhor até que a arquitetura. Ela deu mais um passo à frente, e todos no lobby, incluindo os jornalistas, pareceram prender a respiração coletivamente. Vim até aqui hoje, não porque tenho algo a provar a você, mas porque quero dizer algumas coisas diretamente, olhando em seus olhos. Primeiro, já sabemos de tudo. Não apenas sobre Laura, ou sobre a Arcos, ou sobre o dinheiro nas Ilhas Cayman. Sabemos sobre os políticos, sobre os esquemas anteriores, sobre cada centavo que você desviou ao longo da sua carreira. O rosto de Rafael perdeu momentaneamente a cor, mas ele rapidamente se recompôs. Mais mentiras. Você está desesperada, Helena. Não tem provas de nada disso. Segundo, continuou ela, ignorando a interrupção, quero que entenda uma coisa, Rafael. Aquela mulher que você conheceu, a herdeira ingênua e apaixonada que acreditava em cada palavra sua, ela não existe mais. Você a matou naquela noite de núpcias, quando revelou quem realmente era. Em seu lugar surgiu alguém que você claramente não conhece e continua subestimando. O lobby havia silenciado completamente. Até os jornalistas pareciam esquecer de registrar o momento, hipnotizados pela intensidade daquele confronto. E terceiro, prosseguiu Helena, seu olhar fixo no de Rafael. É a última vez que nos vemos fora de um tribunal. A partir de hoje,
Qualquer comunicação entre nós será feita exclusivamente através de nossos advogados. O show acabou, Rafael. Você perdeu. Ela fez menção de se virar, de encerrar ali aquele confronto, mas Rafael avançou rapidamente, parando a apenas 1 metro de distância. Você acha que isso acaba assim? Sussurrou ele, baixo o suficiente para que apenas Helena e os mais próximos pudessem ouvir. Acha que pode me humilhar na frente do país inteiro e simplesmente dar as costas? Vou destruir você, Helena. Vou fazer você desejar nunca ter nascido. Foi o momento exato em que o último fio de controle de Rafael se rompeu. Seu rosto contorceu-se numa máscara de ódio, e ele avançou como se fosse agarrar Helena pelos braços. Não chegou a tocá-la. 2 seguranças imediatamente se interpuseram, enquanto Gabriel rapidamente posicionou-se ao lado dela. Eu acho que já temos o suficiente aqui, disse Gabriel calmamente, olhando diretamente para as câmeras que agora registravam freneticamente a cena, inclusive para um processo por ameaça. Rafael pareceu subitamente consciente das câmeras, do público, da armadilha em que havia caído. Seu plano de aparecer como vítima desmoronava à medida que sua verdadeira natureza se revelava sob pressão. Isso não acabou.